Opa, se esse vídeo está passando pelo seu feed, pare um pouquinho, porque hoje vamos falar sobre o nosso quarto romance lido do Jorge Amado, em ordem cronológica, e que se chama Suor. Olá pessoal, para quem não sabe o que é esse projeto aqui, eu digo mais uma vez que vá lá no nosso perfil do Bodega Literária, visite lá a guia do Bodega do Amado, que tem lá todo o projeto, todos os vídeos que já rolaram, todos os livros que já foram resenhados e também os próximos que serão lidos. Hoje, como eu falei, nosso quarto romance livro do Jorge Amado é o Suor, escrito em 1934, né? E curioso é que esse livro, né, no próprio final do livro, né, o Jorge Amado escreve que ele foi escrito em 1928 e 1934, né? O que significa que ele usou todo esse tempo, né, para poder elaborar e construir o que se narra aqui dentro desse livro. Ele usava da sua própria experiência, né, para poder trazer isso para a sua literatura. E acontece o mesmo aqui com o Suor, né, já que foi nesse período, né, desse tempo que ele passou por essa experiência de viver dentro de um sobrado, né, de um casarão, com as condições daquele casarão, né, para poder trazer isso para sua história e escrever então tanto sobre o sobrado, né, que vai aparecer aqui dentro desse livro, como também sobre os personagens que circulam aqui as páginas desse romance. E fique ligado que isso vai acontecer muito também em outros romances daqui para frente, o Capitães de Areia, por exemplo. Aí vocês vão me perguntar, Suor tem um personagem principal? Não, não tem. Ele tem um herói principal? Também não tem. Ele tem um vilão? Um vilão? Também não vai ter. O que acontece aqui é que o Jorge Amado vai trazer literalmente como personagem principal, não vários personagens, mas sim o casarão, né, que é o sobrado de 68 da Rua do Pelourinho, onde vai se passar essa história. Então, ele cria muito mais o foco no ambiente do que nos personagens. Até porque a gente vai ler aqui essas quase 150 páginas e vai passar por quase 200 ou mais personagens dentro desse romance. E assim, né, são personagens que alguns, às vezes, nem tem nome, às vezes por exemplo, a menina do vestido vermelho, a moça que costurava, o menino operário, o homem da roupa de marinheiro. Então são poucos aqui os personagens que vão realmente ter nome, né? E vão ser poucos aqueles que vão realmente ficar, né, na nossa consciência com um peso tão grande. Porque realmente aqui que a gente vai ter como personagem principal é o Sobrado. Ele é o foco principal aqui, porque é a partir dele, né, que esses personagens vão circular e vão mostrar então a grandeza das características, tanto desse local, né, como também do porquê dessas pessoas estarem nesse local e de porquê então esse local ser tão importante assim. Curioso, né, que tanto esse livro aqui, como os três primeiros, né, como Cacau e como Paz do Carnaval, o Jorge Amado vai denotar eles como cadernos de ensaio de literatura, porque ele não se considerava ainda um escritor profissional, digamos assim, e usava a literatura mais como experiência para poder tratar e falar um pouquinho mais sobre os anseios que ele tinha como jovem e também sobre a política que tinha localmente. Sim, porque até os anos 50, Jorge Amado ainda vai continuar falando sobre política dentro dos seus livros, assim, com um foco bastante grande, né, com um holofote maior, e lógico que isso vai acontecer aqui dentro de Suor. Então, se eu fosse dizer para vocês qual é a história que se passa aqui dentro de Suor, vai ser um pouco complicado, porque a gente não vai seguir um personagem e esse personagem vai delinear toda a história. Não mesmo. Aqui a gente vai realmente entrar dentro desse casarão de número 68, que é esse sobrado da Rua do Pelourinho, ali da ladeira do Tabuão e tudo mais, para quem conhece Salvador. E nós vamos então adentrar a esse sobrado e vamos conhecer os personagens que circulam aí dentro. Então o que acontece aqui é que Jorge vai dar voz a personagens que são marginalizados, que são periféricos. E quando eu falo aqui pessoas marginalizadas, não é no sentido pejorativo, mas sim que vivem à margem da sociedade, se é que vocês me entendem. No sentido de sim, que são pessoas, digamos assim, que são esquecidas pela sociedade, pelo governo, ou pelas características que denotam eles como essas pessoas que vivem então nesses pequenos núcleos para sobreviver, para viver da forma que vivem e para realmente lutarem e batalharem na vida, né, que levam aqui dentro dessa casa. Então, assim, a gente não vai ter realmente um enredo principal, mas sim vamos ver a sofrência, né, digamos assim. Vamos acompanhar o modo de vida, né, o modo de sobrevivência dessas pessoas que vão viver, então, dentro dessa casa. Então, a forma narrativa que o livro vai acompanhar
vai ser denotada através mesmo dos próprios capítulos do livro. Por exemplo, o primeiro capítulo começa com os ratos, né? Então a gente vai conhecer então os ratos daquele sobrado e como eles convivem com os demais moradores. E assim segue, por exemplo, com o sótão, a gente vai ver os prédios do sótão, e assim vai indo, né? Deixa eu ver aqui mais alguns. Os gringos, as diversões, notícias de negro escravo. Então, assim, o que vai dar a narrativa, né, o foco principal da narrativa, vai ser os títulos desses capítulos, que vai ter esse enfoque. E é esse enfoque, então, que vai abrir esse leque, né, de possibilidades para a gente conhecer, então, esses personagens. Então, como eu falei, a gente não vai, assim, digamos, se apaixonar pela mocinha do livro, pelo herói do livro, ou pelo vilão, né, sei lá, torcer para que ele se dê mal, porque realmente o foco é essa amálgama de vozes que o Jorge vai trazer, essa multiplicidade de vozes, né, esse eco, né, que vai dar desse casarão pela perspectiva desses personagens, né, e desse local que é realmente esse sobrado. Né. O grande foco que o pessoal falou bastante também, né, que é um grande comentário, é que esse livro aqui vai aparecer muito, vai ser muito parecido, né, com o Cortiço do Luiz Azevedo, que eu não li ainda, pretendo muito ler, mas quem também tem essa representatividade desses personagens, né, um pouco à margem ali da sociedade, e que com suas características bem peculiares, né, vão tratar dessa regionalização, dessa brasilidade, e aqui nesse livro, né, de Salvador, né, do Pelourinho, ali como esse foco principal, né, desse povo que mora ali dentro. O próprio Luiz Gustavo Freitas, né, que faz o pós-fácil desse livro, mas é o seguinte, ó, que na ausência de personagens com maior relevo, o texto se desenvolve como uma sequência alucinante de retratos dos inúmeros moradores do casarão. São operários, lavadeiras, mendigos, prostitutas, malandros, agitadores, vagabundos e remediados. A rigor, não há apresentação de personagens. Eles são apenas espreitados, apontados por seus traços mais grosseiros ou evidentes. Repare que quase não sabemos o nome deles, mas sim o do Gente de Fora, a surda muda, a menina do vestido azul, a preta do tabuleiro, a prostituta polaca, a mulher sergipana, o de camisa de listras, a morena, o vermelho, ou então, quando ocorre de merecer o privilégio de um nome, apenas alguns poucos nos ficam na memória. A grande maioria nos passa batido, esquecida em meio ao aglomerado de figuras que brotam, desaparecem e reaparecem sem direito à explicação. Então, sim, vai ter personagens que a gente vai se apegar, digamos assim, mas que não vai ter um grande foco. Então, a gente vai ficar com aquela ansiedade em ver eles novamente, mas a gente já parte para outra visão. Então, é como se fosse realmente um retrato que o Jorge vai fazer aqui, né? É como se a gente estivesse num teatro, realmente, com aquelas cenas perpassando a nossa vista, mais ou menos fotografias, né, daquele momento que foi bate daquela foto e que então vai representar aquela situação, aquele momento. Só que a liga desses personagens, né, o grande foco principal que vai ligar todos eles é a questão dessa pobreza pela qual eles vivem e dessa forma tão desumana no qual eles vivem, tanto não só da situação física, que é o ambiente, que é o casarão, mas também das políticas que eles não têm acesso, dos direitos à qualidade de vida e tudo mais, a questão da política local, do policiamento, né, da agressividade que existe, e até mesmo dessa, digamos assim, como é que eu posso dizer, dessa forma de vida que vai ser passada para os demais que vão nascer também naquela situação. Engraçado, né, que o título do livro, né, que se chama Suor, traz essa questão dessa coisa grotesca, dessa coisa asquerosa, dessa coisa repugnante que é o suor, que vai ser provindo também desses personagens que vão circular aqui desse livro. Principalmente pela questão do trabalho pelo que vive, da forma de trabalho, né, um pouco acentuada, que tem que ser robusta, né, que traz esse sacrifício para poder sobreviver, mas também a forma da felicidade que eles buscam, também do sexo, também do carnaval local, dos sambas locais, de tudo isso que traz, né, essa substância suor dentro desses personagens. Também a questão da historicidade, da morte, né, também da exploração, tanto sexual como também de trabalho, né, como a exploração humana. Enfim, são vários aspectos que a gente poderia levantar aqui para esse título Suor. E não tem, né, como não relacionar, né, o livro começa com esses ratos e também acaba com os ratos, vocês vão perceber isso no outro capítulo, e não vai ter então como não relacionar esses ratos com os humanos, né, a forma como ambos vivem ali, espremidos dentro dessa casa, andando por corredores ou por sótãos e se escondendo de alguma forma. Então isso vai bem peculiar, essa forma metafórica que o Jorge trouxe para dentro desse livro.
Então, se eu fosse dizer para vocês, eu diria que esse livro aqui é bem um livro bem visual, né? Bem descritivo nas suas formas grotescas, digamos assim, que realmente tenta despertar no leitor essa questão do nojo, do medo, da repugnância e dessa repulsa que a gente tem não só pelos personagens, pela forma de vida que eles levam, mas também em se sentir com raiva, né? E você saber que existem realmente pessoas, tanto na nossa atualidade mesmo, até hoje, vivendo em tais condições. E também, assim, outro fator bastante interessante de observar nesse livro é que ele tem como um local geográfico Pelourinho, né? Que, para quem, acho que todo mundo sabe disso, foi o foco principal da escravidão, né? Da Bahia, do Brasil. E esse local, né, que é o Pelourinho, sendo retratado aqui também dessa forma, nesse cadeirão, nesse sobrado de 1968, é como se fosse um eco, digamos assim, desse momento histórico do Brasil que perpetua até hoje nessa forma de que o negro no Brasil não mudou a sua perspectiva, não mudou a sua forma de viver, não mudou a forma como é visto pela demais sociedade, e que isso ainda continua ainda como um legado que é trazido até hoje. Então isso tem que ficar bem claro aqui nesse livro, que é esse legado dessa questão, dessa forma de vida que muitos vivem até hoje, né, que repercute até esse tempo da escravidão. E claro, né, que o foco principal do livro é a questão da política, como Jorge Amado sempre traz nos seus livros, e ela explode aqui nos seus últimos capítulos, né, quando todos esses mais de 200 personagens se juntam numa só causa, que foi, no caso, né, a luta ali dos operários que ocorreu na década de 30 e 40, então, que vai trazer, então, essa representação no livro dessa época, né, dessa revolução industrial que aconteceu, dessa revolução proletariada, né, com o comunismo e com a questão né, enfim, do capitalismo que surgia na época, as críticas, né, que surgiam das políticas locais. Então isso vai repercutir, então, nesse último momento, quando essas diversos personagens formam apenas uma única massa em prol de algo em comum. Então, se eu fosse destacar aqui as temáticas do livro, eu diria realmente essa questão desses traços, tanto esses traços históricos que o livro vai deixar transcorrer desde a sua ancestralidade até os dias atuais, que ainda vai trazer nesses personagens como é o Brasil atual e antigo. Vamos falar também sobre a questão das diferenças sociais. A gente vai ver muitos casos aqui entre ricos e pobres, essa questão dessa divergência e desse preconceito que existe, que traz realmente essa questão burocrática, né, e estrutural, que ainda vai continuar até os dias atuais também. Também sobre as políticas, né, que aconteciam na época. O Jorge Amado sempre vai trazer esse enfoque para dentro do seu livro, que é coisa muito importante. E também conhecer um pouquinho, né, desse local tão conhecido que é o Pelourinho, só que de um olhar não como um turista, vendo as coisas belas e tudo mais, mas sim um olhar muito mais com uma lupa, né, ali entrando nas suas vielas, nos seus becos, nos seus sobrados, e chegando então ao número 68, com esses diversos personagens, né, que se a gente for lá hoje, a gente vai ver realmente as mesmas situações de precariedade em que muitas pessoas vivem nessa questão dessa marginalização, né, viverem à margem. Então deixo aqui a minha indicação desse livro que vocês vão gostar bastante. É bem curtinho o livro, né, esse é o nosso terceiro livro lido aqui de Jorge Amado, espero que vocês estejam lendo comigo. Quem já leu o livro, deixa aqui embaixo os comentários. Eu sei que muitas pessoas gostam desse livro por trazer essa asquerosidade, né, e essa repugnância. E eu acho que sim, né? Quem não leu vai gostar bastante. Lembrando que o nosso próximo romance a ser lido junto vai ser Jubiabá. Eu sei que tem gente que gosta desse livro aqui. Eu já comecei a leitura, estou amando muito. É o meu preferido dos 4 até agora lidos. Então, quem tem o exemplar já pega aí em casa pra gente poder ler junto e comentar aqui nos nossos próximos vídeos do Bodega Literária. É isso. Tchau pra cada um e até a nossa próxima leitura.